Agnanatimirandasya Shakshudamilitam Tasmai Shri Gurave Namaha. Bhagavad Gita, capítulo 16, Daivasura Sampad Vibhaga Yoga, verso 16 em diante. Anekajita vivranta mohajala samabruta prasakta kama bogeshu patanti narake shujau. Ocupadas, então, por muitas ideias egoístas, iludidas, viciadas na satisfação do desejo de realizar obras, mas fazendo-as de forma errada, agindo de forma poderosa, mas para si próprias, por desejo, por diversão, não por Deus nelas próprias e Deus no homem, caem no inferno impuro do seu próprio mal. Ocupadas, então, por muitas ideias egoístas, iludidas, viciadas na satisfação do desejo de realizar obras, mas fazendo-as de forma errada, agindo de forma poderosa, mas para si próprias. Aqui, Bhagavan diz que estas pessoas que realizam todas estas boas obras, entre aspas, fazem-no apenas para a sua própria autogratificação. Elas realizam sacrifícios, realizam obras de caridade, fazem um bom trabalho apenas para se mostrarem, porque na verdade elas não se preocupam, não têm amor para partilhar, não têm amor quando vão fazer um trabalho de caridade, um serviço ou uma oração ao Senhor. Para alguém fazer algo realmente digno, tem de ter amor no seu interior. Quando alguém é desprovido deste amor, não consegue realmente fazer nada de bom. Mesmo que aparente fazê-lo, não vem do coração. Cristo diz na Bíblia que se a vossa mão direita der, a vossa mão esquerda não o deve saber. Porque se a mão esquerda souber disso, a pessoa vai louvar-se a si mesma. Oh, eu fiz uma coisa boa, eu tenho isto e aquilo. Quando fazem uma coisa, não devem falar sobre isso. Devem imediatamente esquecer que a fizeram. Não devem nem sequer encontrar uma grande paz ou alegria ao pensar que Deus está a ver. Não, nada, porque até mesmo isso cai nesta categoria. Muitas pessoas podem dizer: sim, mas eu faço este trabalho de caridade e faço isto e aquilo. Não, é muito bom fazer caridade, mas façam-na com todo o coração. E quando a fizerem, sejam sempre humildes, escondidos no canto. Digo-vos francamente, eu conheço pessoas que fazem caridade e nem se sabe que a fizeram. Aqui Bhagavan Krishna diz que as pessoas que agem com sinceridade não precisam de reconhecimento, não precisam de qualquer publicidade ou que lhes deem qualquer prémio, porque Deus vê, elas não precisam da gratificação do exterior. Ocupadas, então, por muitas ideias egoístas, iludidas, viciadas na satisfação do desejo de realizar obras, mas fazendo-as de forma errada, agindo de forma poderosa, mas para si próprias, por desejo, por diversão, não por Deus nelas próprias e Deus no homem. Elas não querem saber de Deus, não querem saber de Deus no seu interior, não querem saber de Deus nas outras pessoas. Aparentam servir, sim, mas apenas para a sua própria gratificação e sua própria glória. Caem no inferno impuro do seu próprio mal. Aqui, Bhagavan diz que elas caem devido à sua própria maldade. Mesmo que tenham feito imensas coisas, descerão para as espécies inferiores, para o inferno. Isso é o que Cristo diz na Bíblia. Muitas pessoas afirmam fazer muitos milagres e maravilhas. Mas ainda assim, quando chegarem ao céu, Cristo dirá: eu não vos conheço. Porque é para seu ganho pessoal. Mas os bhaktas, as pessoas que estão no caminho espiritual, que anseiam por Deus, o que quer que façam é para agradar a Deus, para agradar ao Senhor, para o amar. Andarão por aí a ajudar as pessoas, desapegadas do fruto da ação e faloão com alegria.
Vejam, quando vão cantar na praça, não importa se as pessoas veem e olham, se escutam ou não, mas pelo menos ouvem o nome do Senhor. Isso é o mais importante. Se vocês ouvirem o nome de Shri Hari apenas uma vez, isso libertar-vos-á. Capítulo 16, verso 17. Atma sambhavita stabda danamanamadhanvita yajante namayagnaiste dambena purvajam. Elas sacrificam-se e dão não pelo verdadeiro preceito, mas por ostentação no que lhes diz respeito, por vaidade e com um orgulho inflexível e insensato. Aqui Bhagavan Krishna diz que elas parecem muito educadas, muito respeitosas devido à sua arrogância. Peço desculpa, senhor. Tudo o que fazem é apenas um show que é desprovido de fé, cheio de vaidade e apenas para impressionar os outros. Portanto, é só uma maquilhagem bonita no exterior e infernal no interior. Por isso ele diz: Este é o caminho para o inferno. é desta maneira que aqueles que têm qualidades tamássicas estão a cavar o buraco para o inferno, estão a iludir-se tanto que não podem percepcionar a verdade. Orgulho insensato. Devido ao seu orgulho, tornam-se cegos, não veem a realidade. Isto lembra-me uma história que eu contei há alguns meses. Apareceu este incidente no jornal em Espanha. Uma senhora tinha sempre um determinado homem atrás dela. Ela costumava ir a um bar todas as tardes. Todos os dias, às 4 horas, ela ia até lá, elegantemente vestida, com uma maquilhagem muito bonita. E havia sempre um homem lá sentado, de boca aberta, a olhar para ela. Todos os dias, às 4 horas, ele também lá estava como um cão, de língua de fora, mas nunca tinha tido coragem para se aproximar dela. Então um dia encheu-se de coragem, comprou uma cerveja e colocou-a à frente dela. Minha senhora, é para si. A senhora disse educadamente. Muito obrigada. Ela pegou-lhe, bebeu-a e saiu. No dia seguinte, aconteceu a mesma coisa. Após alguns dias, ele decidiu com toda a coragem, todo o vigor, dizer-lhe o que o seu coração sentia. Então disse-lhe: minha querida senhora, eu amo-a. A senhora apenas sorriu. Depois disse: Ah, o senhor ama-me. Isso é gentil. Fico muito feliz com isso. Claro que quando o homem ouviu aquilo, a língua ainda ficou mais comprida. Ele perguntou-lhe: O que vai fazer esta noite? Vocês conhecem o homem, o cérebro está noutro lugar. A faculdade de raciocinar tinha terminado. Então a senhora disse: Bem, vou ficar em casa, não tenho nada para fazer, quero vir tomar uma bebida. Ele disse: Sim. Foram para a casa da senhora. O homem estava muito feliz, irradiava luz. Durante todos aqueles meses e todas aquelas semanas, ele tinha estado ali e finalmente tinha conseguido o que queria. Então a senhora disse: Fica à vontade, eu volto daqui a uns minutos e vou trazer-lhe qualquer coisa para beber. Claro, o homem instalou-se muito confortavelmente. A senhora voltou, ofereceu-lhe a bebida e começaram a conversar. Então ele começou a lisonjeá-la, dizendo o quanto a amava e como há meses a olhava e tudo mais. A senhora ouviu calmamente e disse: Ah, muito bem, o senhor ama-me, a sério? E o homem disse: Sim, claro, eu amo-a com todo o meu coração, não existe mais ninguém. A senhora é mais linda do que tudo. E assim por diante, imensos elogios. Ele lisonjeou-lhe o cabelo, dizendo: Que lindo cabelo macio que tem, liso e sedoso. Nesse momento, ela retirou a cabeleira. Não tinha cabelo nenhum na cabeça. Retirou e disse: O senhor ama este cabelo? Aqui o tem, leve-o. O homem ficou chocado. Depois elogiou-lhe as pestanas. Ela disse: O senhor ama isto? Leve-as. Você ama os meus dentes. Estava a dizer que os meus dentes eram bonitos, não era?
Então retirou a dentadura, dizendo: Leve-a. Depois pegou num pano e removeu toda a maquiagem, dizendo: O senhor ama isto? Aqui está, leve-a. Então, enquanto ele ainda a olhava, perguntou-lhe: O senhor ainda me ama? Ele apenas baixou a cabeça e saiu envergonhado. É assim que acontece no mundo. É isto o que Bhagavan Krishna está a explicar. Fica-se cego devido ao orgulho, devido a esta patetice. Isto não é só uma história, aconteceu na realidade. É por causa do egoísmo, do orgulho, da arrogância e da vaidade que as pessoas querem impressionar os outros. Elas farão qualquer coisa e assim que o desejo tiver sido satisfeito, abandonam, acabam. Capítulo 16, verso 18. Ahankaram balam darpam kamam krodam jaysam shrithamam atma paradayeshu pradbhishanto piyasuyakaham. No egoísmo da sua força e poder, na violência da sua ira e arrogância, elas odeiam, desprezam e menosprezam o Deus escondido nelas mesmas e o Deus nas outras pessoas. Bhagavan diz que devido ao seu orgulho, devido à sua arrogância, devido ao seu egoísmo, elas ficam tão cegas que não percepcionam o divino dentro de si mesmas e não percepcionam o divino em toda a criação de Deus. Ficam tão cegas pela luxúria, tão cegas pela realidade exterior, por todos os tipos de obsessão, que não veem. Assim, estão constantemente a procurar falhas e a condenar os outros, a encontrar falhas nos outros e constantemente a apontar-lhes o dedo. As suas mentes estão constantemente a trabalhar para a satisfação dos seus sentidos. O que vem a seguir? O que mais podem elas fazer para satisfazer o que desejam? Aqui Bhagavan diz que aqueles que têm estas qualidades más, demoníacas, ficam solidificados nelas, atacam todos os que são bons. Se alguém é positivo, torna-se um inimigo para eles, que estão sempre prontos a atacar, prontos a caluniar, prontos a culpar, a suprimir, a oprimir-se a si mesmos e aos outros de várias maneiras. Devido a esta astúcia que habita neles, que assume o controlo deles, eles gostam de infligir sofrimento e gostam de criticar, de falar mal e apontar o dedo a outros que não são como eles. Aqui Bhagavan diz que aqueles que funcionam nessas frequências baixas não conseguem percepcionar o bem. São tão cegos que a realização de Deus lhes parece interminável. Quando lhes falam sobre Deus, dizem: Que pecado cometeste tu? É aqui que a possessão começa a acontecer. Estão completamente possuídos pelo mal. Algumas pessoas, sempre que ouvem a palavra Deus, o nome de Deus, bem, vocês já viram isso, já ouviram com certeza quando eles estão possuídos. O seu grau de tamas é tão grande que todas as qualidades divinas que residem neles se tornam dormentes e são completamente cobertas, e aquilo que desperta são apenas estas qualidades tamássicas, apenas estas qualidades demoníacas, e claro, quando estas qualidades demoníacas despertam, também atuam no exterior como possessão. É assim que se dá entrada à possessão por outras entidades, ainda mais baixas do que os seres humanos, para as possuírem. Mas quem é que convida? É o tipo de pessoas cuja mente está absorta em prejudicar os outros. Essa mente abriu a porta a pensamentos e caminhos demoníacos. Capítulo 16, verso 19. Tanaham pishataha kroran samsareshu naradaman Shipami ajasram ashubana surishpevayonishu. Estas que odeiam com orgulho más, cruéis, as mais vis de entre os homens do mundo, e lanço-as continuamente em nascimentos cada vez mais assúricos.
Aqui, Bhagavan diz que estas pessoas ficam muito felizes quando o odeiam e ficam muito orgulhosas quando podem prejudicar os outros. Mas cruéis as mais vis de entre os homens do mundo. Aqui, Bhagavan diz que aquelas pessoas que possuem estas qualidades demoníacas têm todo o tipo de meios para corromper os outros, todo o tipo de maneiras para afetar a sociedade com as suas atividades pecaminosas. Mesmo que pareçam muito boas no que estão a fazer, na realidade não são. Elas destroem. São aquelas que dizem: Ah, estamos a trabalhar para o mundo. Mas na realidade não. Elas trabalham no sentido de mais destruição. Elas próprias criam essa destruição, são a sua causa, e, no entanto, para ter a autogratificação da popularidade, nome, fama, dizem: Oh, devia haver paz no mundo. Apontando o dedo aos outros, dizendo que todos os outros são maus. Aqui Bhagavan diz que estes são os. Mais vis de entre todos os homens do mundo. Eu lanço-as continuamente em nascimentos cada vez mais assúricos. Aqui, Bhagavan diz que estas pessoas tamássicas, que têm estas qualidades ou tendências demoníacas, são lançadas em espécies cada vez mais inferiores. Assim, nascem em frequências muito baixas na cadeia da vida, no ciclo do nascimento e da morte. Nascem como animais muito ferozes, insetos e assim por diante, com qualidades e energia muito baixas. Ele diz que estas pessoas vão passar por um longo período de tempo através de muitos tipos de espécies antes de conseguirem de novo um nascimento humano. Reduziram-se a si mesmas a um tal estado que nascerão como um leão, um tigre, uma fera, um pássaro, um inseto, uma traça, uma mosca, vermes e assim por diante. Capítulo 16, verso 20. Asarimyanimappanna muda janmani janmani mamma prapyeba kaunteya tato yanti adamam gatim. Lançadas em ventres açúricos, iludidas, nascimento após nascimento, elas não me encontram e afundam-se no estado mais baixo da natureza da alma. Lançadas em ventres açúricos, iludidas, nascimento após nascimento. Elas entram nesta cadeia de nascimento após nascimento. Quando se reduzem ao estado animal, não nascem num nível animal apenas uma vez, mas muitas vezes, até obterem de volta o corpo humano. Portanto, depende de quão intensas são as vossas qualidades assúricas e de como vibra o vosso guna tamásico. Aqui, Bhagavan diz que aqueles que estão cheios destas más qualidades são lançados para muito longe da luz. Aqui ficam na escuridão que construíram para si próprias e, deste modo, irá levar muito, muito tempo até que possam novamente realizar Deus. Ele diz: Elas não me encontram. nem mesmo nascendo num prazo muito curto, depois de muitas vidas no plano inferior, não lhes é possível ter a realização de Deus. Imaginem o que o orgulho vos pode fazer, imaginem o que a ganância vos pode fazer. Ter todas as qualidades assúricas significa que abandonam a vossa natureza divina, abandonam a oportunidade de alcançar a realização de Deus e são levados nascimento após nascimento para. Um estado mais baixo da natureza da alma. Bhagavan diz aqui: Tenho piedade delas. é por isso que se diz que quando alguém comete suicídio, isso é considerado um dos maiores pecados que se pode fazer, por não se compreender como este corpo humano é importante. Diz-se que ainda é pior do que possuir estas qualidades assúricas, mas estas qualidades assúricas levam a maioria destas pessoas a cometer suicídio. Elas rejeitam o nascimento humano e, ao rejeitá-lo, estão a colocar-se num estado muito baixo e degradante. Bhagavan diz:
Elas são lançadas em ventres açúricos. Elas são lançadas em ventres semelhantes e nascem de pais com natureza semelhante. Terão de nascer muitas vezes, uma e outra vez, até que alcancem de novo um estado elevado. Isto acontece apenas devido à estupidez das pessoas. Em vez de alcançarem a realização numa vida, resvalam para um estado inferior e caem num terrível inferno. Existem estes 4 infernos: Kumbhipaka, Maharaoraba, Tamisra e Andatamisra. Assim, diferentes tipos de infernos são preparados para diferentes tipos de pessoas. As que são mais maldosas vão para o mais terrível, as que são menos maldosas vão para o menos terrível. É por isso que existem 4 tipos de infernos. E Yamaraj irá receber-vos muito bem, com uma cara simpática, porque devido à vossa maldade, que não é assim tão má, vão apenas por umas pequenas férias de uma semana na contagem de tempo do mundo celestial. E para o mais longo, que é mais difícil, as pessoas vão para umas férias mais demoradas e algumas delas permanecem lá até que aconteça Pralaya. Então, há muitos zeros à espera. Até que todos os zeros terminem, vai levar bastante tempo. Por isso, estejam atentos à vossa natureza, estejam atentos às vossas qualidades. Mas para os Bhaktas, isso não é um problema. São Bhaktas, estão entregues ao Senhor, rezam-lhe, são humildes, estão cheios de amor. Mas tenham cuidado com essas pessoas que têm estas qualidades tamássicas.